Cauã, gostaria de saber da importância dessa vitória para o pensamento da classificação em primeiro lugar geral e da resposta que você dá, mantendo a equipe, para quem tinha dúvida ali, o meio de campo do América é um meio de campo mais envelhecido e sufocou o Cruzeiro. Como é que foi isso aí durante a semana, a conversa? Parabéns. Obrigado. Boa noite, boa noite. A nossa equipe ela tem esse padrão de comportamento, né? Como eu falei já na minha primeira entrevista coletiva, de apresentação, a gente ia ter um valor muito forte de recuperar a essência do América, e essa é a essência do América nos anos vencedores. É uma equipe agressiva, é uma equipe que pressiona, é uma equipe que quando tem bola tem coragem para jogar. Então, hoje eles tiveram consistência, é a palavra que a gente tem usado, constância, consistência, nos últimos jogos foi assim também. E aí, o mérito do trabalho é todos dos jogadores, porque a partir do momento que eles se comprometem com a ideia, e não é uma ideia, às vezes, gostosa de fazer, porque sim, a gente exige muito durante a semana, na pré-temporada, a gente tem um ritmo muito forte dentro do treinamento. Então, a partir disso, eles têm mérito no trabalho e a gente está muito orgulhoso do trabalho deles e é muito importante esse resultado para nós, para o objetivo de classificação geral. Foi um passo dado, mas ainda existe outros passos para serem dados, então a gente está trabalhando no Mineiro, jogo a jogo, e foi muito importante essa vitória para nós. Boa noite para você, Cauã de Almeida. Aqui, Edivaldo Miranda, da FM O Tempo. A gente viu essa essência do América hoje dentro de campo, principalmente no início do jogo, pressionando as saídas. Rafael Cabral errou 3 bolas ali, tem um jogador da defesa também. A primeira coisa, o que você acha que foi primordial para o América conquistar essa vitória? E a segunda, se a saída do 4-3-3 para o 4-4-2 com a entrada do Amaral no lugar do Fabinho, pode ser uma boa solução para você em outras partidas também. Sim. O comportamento da pressão alta, ele já de início de jogo, ele é importante, ele passa uma mensagem importante para o jogo. E isso a gente tem trabalhado bem, não só a nível estratégico, mas a nível mental também. E sobre o Felipe Amaral, ele já entrou fazendo essa função contra o Ipatinga, quando o jogo estava difícil, a gente conversou lá sobre isso. O jogo estava 2-1 para a gente, e o Ipatinga incomodando também. E o Amaral entrou nessa função de duplo 5 ali com a Lei e nos ajudou bastante, e assim foi igual hoje. Ele tem um poder de marcação muito forte, uma saída de bola muito interessante. Então ele compõe bem o meio de campo numa estratégia que a gente pode utilizar assim para frente. Cauã, boa noite. Isabela Baeta, do No Ataque, Estado de Minas. Queria saber se você já encontrou uma fórmula perfeita para esse time do América, mas sobre isso, no próximo jogo contra o Vila Nova, você tem já 2 desfalques de imediato, que é o Marlon, que está suspenso, Sim. e o Renato também. Sim. E queria saber também como que você está pensando em substituir os 2. Sim. A gente tem trabalhando todo mundo do elenco de forma igual, Então, todos os jogadores que forem entrar, eles vão estar preparados para exercer a função, isso é o mais importante. Já temos esses 2 desfalques, certo? A gente vai pensar, amanhã a gente vai discutir bem, tem a questão da fisiologia, a gente respeita muito essa questão de carga de treinamento para a gente definir a equipe melhor para o jogo de domingo. Mas a gente está muito feliz com o desempenho de todo mundo. Pergunta para falar sobre isso. Acho que todo o elenco hoje, ele realmente está muito comprometido com o objetivo do América. Cauã, boa noite. Pedro Leite, Itatiaia. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que estava o vestiário depois daquela confusão no final da partida. O Rodrigo Varanda acabou provocando o Fernando, atacante do Cruzeiro, isso, segundo o relato até mesmo do próprio Renato Marques. Queria que você falasse como é que estava o ambiente no vestiário, se vocês acabaram abordando esse tema. O Varanda desceu ali na zona mista, gritando muito e, enfim, exaltando a vitória. Eu vi o Varanda muito feliz, muito gratificante ver ele tão feliz, porque o Varanda trabalha muito. O Varanda é um atleta de muito potencial hoje no América, a gente acredita muito no trabalho dele, e quando ele é recompensado com esse gol tão importante, é mérito do trabalho dele. O Varanda, ele tem muita paciência para entender os momentos, Ele já poderia ter tido outras oportunidades, às vezes, estrategicamente, a gente não utilizou, mas ele, desde o primeiro dia de treino, tem nos surpreendido positivamente. E quando eu cheguei no vestiário, o Varanda estava muito emocionado e isso, para mim, marcou muito. Cauã, boa noite. Rafael Silveira, da Rede 98. Cauã, eu queria que você comentasse sobre o trio de meias do América. A intensidade e, mesmo tendo acima de 30 anos, como que esse trio de meias consegue entregar velocidade, intensidade para o time? Eu acho que já é uma característica desses jogadores.
A partir do momento que Juninho, Moisés e Alê, né, que são os jogadores que a gente está falando aqui neste momento, eles já estão acostumados a ter esse perfil de comportamento, de correr, os números de GPS deles são os maiores da equipe. Então, eles já têm essa essência já. Costumo dizer ali internamente com a comissão que eu entenderia que esses jogadores a gente não teria problema de recuperar essa situação de correr bastante, de ser agressivo. E aí é mérito do trabalho deles também, né, que se cuidam bastante. Vocês sabem que futebol de alto nível não é só o treinamento diário, são atletas profissionais de alto nível, não à toa são vencedores na carreira. Então a gente tem muito orgulho do trabalho diário deles e eu acho que principalmente eles acreditarem nessa ideia e principalmente na questão de organização tática também ajuda no sentido que eles possam correr organizados. Cauã, boa noite para você. Thaís Santos, Rádio Transamérica. É o seu primeiro trabalho como treinador, e aí a gente tinha aquela curiosidade, não só a gente, como torcedor americano também, qual será o estilo do Cauã? E o que a gente vê desse América é um time com muita intensidade, né? Forçando sempre, esmagando sempre as linhas do adversário, é um time que faz um gol, 2, 3 e não se cansa e está sempre buscando mais. E muitos recursos, né, a gente vê nesse time. Então, você pode dizer que isso que a gente tem visto é o estilo do Cauã, é o que você pensa sobre futebol? Sim, é o que eu penso sobre futebol. Eu acho que o futebol, a partir do momento que a torcida, que é para ele, afinal de contas, a gente joga para a torcida, para entretenimento. A partir do momento que a torcida se identifica com um modelo de jogo, com uma forma de jogar, a gente está muito mais próximo de criar uma sintonia. E é isso que a gente busca fazer no América. Né? O América, todas as vezes, volta a reforçar que teve temporadas de sucesso, foi assim. Foi uma equipe agressiva, foi uma equipe corajosa para jogar, e esses são os valores que a gente tem para demonstrar para a torcida. Cauã, boa noite. Antes de mais nada, parabéns pela vitória. Obrigado. Acho que a grande palavra em comum aqui nessa coletiva é a intensidade que você coloca nesse América. Um América que no ano passado tomou 81 gols no Campeonato Brasileiro. E eu queria entender de você, como é que taticamente, em tão pouco tempo, ainda mais no futebol brasileiro, que a gente sabe que o tempo é escasso, você conseguiu implementar essa ideia e recuperar defensivamente o América? É uma coisa que foi discutida internamente, né? Não tem problema nenhum externar, que às vezes, com essa quantidade de gols sofridos, fica muito a cargo de zagueiros, goleiros, laterais, e a gente tem que entender que o futebol é um sistema, né? Vocês estão percebendo que os meio-campistas estão sendo muito elogiados, os atacantes muito elogiados, não só para a parte ofensiva, mas principalmente porque eles são agressivos, porque eles pressionam, porque eles incomodam, e isso faz gerar menos finalizações no nosso gol. Esse é o ponto principal da nossa equipe, e todo mundo se ajuda. Se for necessário fazer uma cobertura de um atacante para o lateral, nós vamos fazer, porque a gente é uma equipe comprometida com os nossos valores. Cauã, boa noite. Gabriel Marques, TV Band de Minas, parabéns pela vitória. Os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, você já falou, foram muito intensos, mas no segundo tempo também, e o gol sai logo aos 15 minutos. Queria saber se essa ideia também, o que aconteceu no vestiário para conversar e voltar com essa intensidade também no segundo tempo, e se você acha que essa pressão vai colher frutos ao longo da temporada também. O desenho do jogo, a gente começa muito bem o jogo, né, criando situações que poderia já ter aberto o placar de início, e aí no final do primeiro tempo a gente tem algumas dificuldades. A maioria das dificuldades, é importante ressaltar, foram lances de transição do Cruzeiro, que também é mérito do trabalho deles. E aí a gente faz alguns ajustes ali necessários no intervalo, uma postura diferente taticamente, né, algumas situações específicas, e a gente retoma o controle do jogo, na minha opinião, e fazemos o segundo tempo com muito controle, com muito domínio, tanto ofensivo quanto defensivo, e aí a gente consegue essa vitória importante. Cauã, aqui, ó. Boa noite, tudo bom? Até aproveitando a pergunta da Thaís, que ela cita sua primeira experiência como profissional, muitas dúvidas. De cara, o América surpreende a todos com goleadas. E hoje vence o Cruzeiro nessa situação, fora de casa, estádio cheio, um rival que estava invicto na temporada. Você citou aí também o comprometimento do seu elenco. Qual o tamanho que o América sai hoje, depois dessa vitória contra o Cruzeiro, pensando nesse comprometimento do elenco em busca de um objetivo? O mesmo tamanho, gigante. O América é um clube organizado, é um clube estruturado, é um clube pronto hoje para estar sempre no mais alto nível do futebol brasileiro. Então, a gente espera com esse comprometimento, com que, volto a dizer, mérito dos jogadores, que se esforçam diariamente para se comprometer com os valores e com a cultura do clube. E é isso que a gente deseja até o final da temporada, porque a gente entende que vai estar mais próximo dos objetivos. Ok, boa noite. Obrigado, Cauã. Obrigado.